Olá, tudo bem? Meu nome é Gustavo Pereira, professor de Química. E a aula de hoje, hidrocarbonetos. Gente, estamos aqui mais uma vez para essa aula maravilhosa de Química, né? Fazendo essa revisão para vocês, para a prova do Enem. E hoje vamos dar continuidade ao nosso assunto de orgânica, né? Na última aula nós trabalhamos a questão da introdução da química orgânica. E hoje vamos falar um pouco mais da questão de grupos funcionais que a gente sabe que toda estrutura orgânica pode apresentar. Diferenciar a estrutura orgânica, quem faz essa diferença é o reconhecimento das funções. E é isso que a gente vai ter essa preocupação. Vamos falar de cada família, de cada grupo funcional, das suas características, da sua importância dentro do cotidiano. E o Enem, gente, ele tem algo maravilhoso para nós sobre isso, né? Então, lembrando sempre que nós já trabalhamos aqui, qual é o principal fundamento da orgânica? Estudar os compostos que contêm um carbono, né? Se você pensar em quase todos os compostos que têm o carbono, quem estuda é a orgânica. Lembrar sempre que a orgânica, né, tem esse fundamento de trabalhar o carbono, lembrando sempre que o carbono é aquele cara tetravalente. O que é isso? Olha os meus filhinhos, isso quer dizer que o carbono sempre realiza um total de 4 ligações. A gente não pode esquecer disso, né? Aquela ligação simples, dupla e tripla. Então agora a gente vai olhar a estrutura, né? Nós aprendemos a classificar e agora a gente vai identificar as funções e, se der porventura, a gente pode até falar da questão da nomenclatura da cadeia, algo muito pertinente aqui na nossa aula de hoje, ok? Então vamos lá trabalhar o que é hidrocarbonetos. Mas aí vem na sua cabeça, o que é, professor, um hidrocarboneto? Galera, o próprio nome já está dizendo. Hidrocarbonetos, hidrogênio, carbonetos, carbono. Então quer dizer, professor, que hidrocarbonetos são compostos que têm apenas carbono e hidrogênio? É isso mesmo, é só isso. Toda a estrutura que apresentar carbono e apresentar hidrogênio está dentro das funções chamadas de hidrocarbonetos. É isso, é fácil assim, né? Agora, é claro, existem números. E dentro dessa quantidade de hidrocarbonetos que nós temos, nós iremos aprender e verificar que existem seus amigos, as suas famílias. Tem a família dos alcanos, a classe dos alcenos, alcinos, alcadienos, né? Então, além de identificar que tipo de hidrocarboneto eu tenho, eu vou aprender a classificar em cada uma delas. Onde a diferença de um hidrocarboneto para o outro vai estar no tipo de cadeia, se é aberta ou fechada, e no tipo de ligação, que pode ser simples, dupla e tripla. Então veja, primeiro eu sei que os hidrocarbonetos são compostos que só tem carbono e hidrogênio. Segundo, sei que tem vários, mas que a diferença está no tipo de cadeia, se é aberta ou fechada, e no tipo de ligação, simples, dupla e tripla. Ok? Tranquilidade, né? Então é isso que são os hidrocarbonetos. Compostos formados de carbono e hidrogênio, onde a gente encontra com uma grande quantidade no petróleo. Vários componentes que nós temos do petróleo, que são destilados, né, através do ponto de ebulição, é uma fonte rica, mas riquíssima de hidrocarbonetos. É importante também destacar isso. Como também é importante destacar que todos os hidrocarbonetos têm moléculas apolares. E quando eu digo que uma molécula é apolar, tem um ponto fortíssimo, a solubilidade. O que é isso, professor? Quando uma substância se mistura com a outra. Então, por exemplo, se a água eu conheço e não posso esquecer, ela é polar, ela só pode ser solúvel se a outra molécula também vai ser o quê? Polar. Então, gente, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o semelhante dissolve o seu semelhante. Então, como eu sei que os hidrocarbonetos são moléculas apolares, eles só podem ser solúveis se as moléculas também for apolares, perdão.
Apolar com apolar. Então, água e gasolina se misturam? Não. Então, como a gasolina eu sei que é um hidrocarboneto, é apolar, e se não mistura com a água é porque a água é o quê? Polar. Faça assim. Então isso é importante, viu? Não esqueça, os hidrocarbonetos são moléculas apolares. Então não pode se misturar com a molécula polar. Sacaram aí a ideia? Tranquilidade total, né? É claro que vai ter moléculas que tem parte polar e tem parte apolar. E aí por essa característica dual, ela pode se misturar com a molécula apolar. Veja, tem moléculas que têm parte polares e apolares. Então, ela pode sim ter uma solubilidade com a molécula apolar, porque tem uma partezinha dela que é apolar. Isso aí a gente vai ver também. A química é muito maravilhosa, né, gente? Mas a aula de hoje é falar de hidrocarbonetos. Tá tranquilo aí? Hidrocarbonetos é a aula de hoje. Então, vamos jogar aí na telinha a nossa aulinha e nós vamos classificar cada ponto. Então, vejam aí o que eu coloco para vocês. Primeiro eu estou colocando aí para vocês, hidrocarbonetos são compostos formados de carbono e hidrogênio. Você está vendo aí uma imagem de uma refinaria, né? Onde você pode extrair o petróleo, onde uma grande fonte inesgotável de hidrocarbonetos você vai encontrar no petróleo, essa fonte de energia não renovável, né? Então não esqueçam, formado somente de carbono e hidrogênio, nós temos que são hidrocarbonetos. Mas agora o que é que a gente vai fazer? Nós vamos aprender a diferenciar esses hidrocarbonetos. Joga na telinha, meu amiguinho, para a gente dar uma olhadinha aí bem legal, né? Então veja, primeiro os hidrocarbonetos nós temos os alcanos ou parafinas. São hidrocarbonetos de cadeia aberta com somente ligação simples. Detalhe que na hora de dar a sua nomenclatura, eu coloco no final ano, porque an significa ligação simples e O significa hidrocarboneto. Se tem um alcano muito conhecido, é o metano. Met de um carbono, an de ligação simples, O hidrocarboneto. Veja a próxima molécula, etano. Et de dois carbonos, an de ligação simples e O de hidrocarboneto. Então, gente, não esqueçam, o alcano é aquele hidrocarboneto, né, que tem a cadeia aberta, formado somente por ligações simples. Esses são os alcanos. Vamos para a telinha ver o próximo tipo de hidrocarboneto. Nós temos os alcenos. Vejam que ainda continua com a cadeia aberta, né? Mas a cadeia não é saturada, é uma cadeia insaturada. E a nossa insaturação é a dupla. Veja que na hora de dar a nomenclatura, você tem eno. E agora significa que é uma ligação dupla. E O, continuamos, porque é um hidrocarboneto. Então, todo alceno são compostos de cadeia aberta, mas que apresenta uma dupla ligação. Eteno, et de dois carbonos, E de ligação dupla, O de hidrocarboneto. Então chega aqui, meu filhinho, para eu falar mais uma vez. Então alceno é um hidrocarboneto de cadeia aberta com ligação dupla. É somente isso. Volta para a telinha, vamos para o próximo hidrocarboneto, que são os alcinos. Veja, do mesmo jeito, cadeia aberta, mas agora com uma ligação tripla. Veja que pelo próprio nome é a terminação ino. Isto que é um alcino, etino, et de dois carbonos, in de ligação tripla e O de hidrocarboneto. Então ficou claro, gente, isso aí? O alcino é o hidrocarboneto de cadeia aberta com a presença da ligação tripla. Alcano, cadeia aberta com ligação simples. Alceno, cadeia aberta com ligação dupla. Alcino, cadeia aberta com a ligação tripla. Vamos lá? Para o próximo tipo de hidrocarboneto na telinha. Joga aí, meu filho, meu produtor. Veja, temos aí os alcadienos. Olha o OBS, meu filhinho. Chega aqui, foca aqui, meu câmera. Olha o OBS aí, garotinho. Agora eu tenho o alcadieno. Alcadieno. D de 2, E de dupla. Tá vendo como fica fácil? Alcadieno. É isso. Então joga aí na tela, meu amigo, para a gente ver isso.
Alcadieno é o hidrocarboneto de cadeia aberta, mas que nós temos duas duplas ligações. Então, por isso que tem o di, de duas, E, de dupla, e O, de hidrocarboneto. Então, galera, vem para cá. Eu até então expliquei para vocês agora os hidrocarbonetos de cadeia aberta. Os alcanos, repetindo, cadeia aberta, mas com ligação simples. O alceno, cadeia aberta, mas com a ligação dupla. O alcino, cadeia aberta, mas com a ligação tripla. E o alcadieno, cadeia aberta, mas com duas ligações duplas. Isso que são os hidrocarbonetos de cadeia aberta. Vamos agora comentar os hidrocarbonetos de cadeia fechada. Foca aí, meu amigo. Puxa aí o nosso slide. Temos agora os ciclanos ou cicloalcanos. Ciclanos. Cicle, cadeia fechada. Porque só tem ligação simples, e O, de hidrocarboneto. Então, o ciclano é o hidrocarboneto de cadeia fechada, mas que só apresenta ligação do tipo simples. Vou passar aqui para a gente ver logo, e aí depois eu puxo a imagem para o meu garoto aqui, né? Puxa aqui para mim daqui a pouquinho, viu? Opa, ele puxou. Daqui a pouquinho, meu filho, volta lá para falar um pouquinho. Então, veja, eu tenho aqui, ó, o ciclano hidrocarboneto de cadeia fechada com ligação simples. Aí eu vou para o cicleno, viu? Cicleno é o hidrocarboneto de cadeia fechada, mas "en" significa que eu tenho uma dupla ligação. Então, vem para cá. Veja, eu falei do ciclano e do cicleno. Ciclano, hidrocarboneto de cadeia fechada com ligação simples. Cicleno, hidrocarboneto de cadeia fechada com a ligação dupla. Tranquilidade total, isso são os hidrocarbonetos, né? Mas agora eu vou fechar com um tipo de hidrocarboneto famosíssimo, reconhecido de longe pelo cheiro. Quem são eles? Joga aí na telinha, meu amigo, para a gente falar dos famosos anéis aromáticos. Professor, é aromático porque tem aroma, é? É sim, meu filho. É aromático porque tem aroma, mas como é que eu identifico este anel aromático? Veja só, o anel aromático, ele é aquele composto de cadeia fechada, mas que sua estrutura é hexagonal e ele apresenta ligação pi alternada. Tenham cuidado, viu, gente? É falado muito que é ligação dupla. Mas não, o que tem lá é ligação pi. E dentro dessa cadeia hexagonal, a ligação pi, joga lá, meu câmera, essa ligação pi para eu olhar. Essa ligação pi, ó, é isso daqui. Ela está alternando. Esse efeito de alternância da ligação pi gera um efeito de estabilidade chamado de ressonância. Aí meu câmera está perguntando, professor Gustavo, você está dizendo aí que é tão conhecido esse composto? É sim. Você já sentiu o cheiro de naftalina? Ah, já senti. Então, é a naftalina, é um composto aromático. A benzina também é um composto aromático. Então, para ser um composto aromático, tem que ter essa cadeia hexagonal, mas que apresente dentro deste ciclo as ligações pis alternadas, que eu chamei de efeito de ressonância. Então, gente, em resumo, alcanos, ligação simples, cadeia aberta. Eu vou falar assim, cadeias abertas, alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos. Simples, dupla, tripla, duas duplas. Ciclanos, ciclenos e anéis aromáticos. Ligação simples, dupla e os anéis aromáticos, as ligações pis alternadas. Tá vendo como é fácil? Tá vendo que é uma tranquilidade falar disso aí, né? Desses hidrocarbonetos? Então, vou jogar aí na telinha uma questãozinha para a gente trabalhar, que está no nosso material. Joga aí, meu filhinho, meu produtor, essa questãozinha para a gente comentar. Veja que ela é uma questão extensa, né? Vai falar de vários itens. Então, vamos ficar atento a ela. Diz o seguinte, a composição de carvões minerais varia muito, mas uma composição média comum é a seguinte, 80% de carbono, 10% de materiais diversos, 4% de umidade e 5% de material volátil. Por isso, além de energia, o carvão pode ser fonte de vários compostos químicos. De sua fração volátil,
pode-se obter hidrocarbonetos aromáticos simples. A importância desses hidrocarbonetos pode ser avaliada com base no seu consumo anual no mundo, que é aproximadamente 25 vezes 10 a sexta toneladas. Dessa quantidade, em torno de 20% são obtidos pela conversão da parte de fração volátil do carvão mineral. As formas estruturais de alguns desses hidrocarbonetos aromáticos estão representados a seguir. Veja que ele coloca as letras I, né, I2 e 3 para diferenciar cada tipo de hidrocarboneto. E aí vamos ver o que ele pede. A nomenclatura usual para as substâncias formadas pelos compostos representados pela forma I, I2 e 3 são respectivamente, aí eu vou pedir para meu câmera jogar aqui no quadro para a gente trabalhar essa questãozinha. Joga aqui, meu filho. Tô aqui, ó. Cheguei. Olha o óbvio, que lindo, né? Primeiro lembrar aqui, ó, hidrocarbonetos, carbono de hidrogênio, moléculas apolares. Mas aí na questão número 5, nós queremos a nomenclatura. Gente, o hidrocarboneto que nós temos aqui é o mais clássico de todos. Nós chamamos esse cara de benzeno. É o nosso hidrocarboneto, a estrutura hexagonal, né, com seus 6 carbonos e as ligações π alternadas. Este é o benzeno. Já aqui, você está vendo a presença do CH3, que é uma ramificação. Ramificação esta, que eu chamo de metil. Então, a nomenclatura deste cara é chamado de metilbenzeno. Sei que tem um detalhe. Toda vez que eu tenho metilbenzeno, eles irão chamar este cara de tolueno. Então é muito mais chamado de tolueno do que metilbenzeno. Se você olhar, aqui novamente temos uma ramificação metil e aqui nós temos uma ramificação metil. Se porventura eu quero enumerar a cadeia, aqui fica 1, aqui fica 2, aqui fica 3 e aqui fica 4. E aí você está vendo que no seu carbono 1 e no seu carbono 4, eu tenho 2 ramificações metis, onde aí eu observo que é 1,4 de metil, e aí eu não posso esquecer de colocar a nomenclatura benzeno. Então esse é 1,4 de metilbenzeno. Porém, o nome mais conhecido para eles, o nome usual é chamado de xileno. Então veja, temos o benzeno, temos o tolueno e temos o xileno. Joga aí, meu câmera, meu produtor, bota aí na telinha para a gente ver que letra nós podemos marcar sobre isso daí. Veja, tem o benzeno, tolueno e xileno. Então isso faz marcar a letra qual, galera? É. Então vamos para a próxima questão, vou jogar na telinha aí para vocês. Uma questão que é muito interessante também a respeito da nomenclatura. Veja, eu estou vendo essa estrutura, no final ele quer saber o nome. Então venha para cá, joga aqui no quadro para a gente fazer essa nomenclatura. Vejam, a nossa cadeia principal é a cadeia que tem a maior quantidade de carbonos, que é essa reta. Vejam que aqui o grupo CH3 identifica a ramificação qual? Metil. Agora eu vou enumerar a cadeia. Enumerando a cadeia, esse cara é o número 1, número 2, número 3 e número 4, que está mais próximo da dupla. Então veja, no carbono 2 eu tenho a ramificação do tipo metil, temos um total de 4 carbonos, prefixo but ou buta, sendo que no carbono 1, e no carbono 3 temos 2 duplas, daí colocar di, como é dupla é e a terminação de hidrocarboneto é O. Então veja que a nomenclatura é o 2-metil-buta 1,3-dieno. Então joga aí na telinha, meu produtor, para a gente ver que letrinha vai dar isso. Esse é o 2-metil-buta 1,3-dieno. Então você tem que a letra que irá marcar isso é a letra C. Então chega aqui. Viu, gente, que são hidrocarbonetos? Viu como é importante? Viu a questão da nomenclatura? O tanto de conhecimento que nós construímos hoje. Aprender a diferenciar, aprender a nomear é importantíssimo. É claro que eu não cheguei a falar das regras totais de nomenclatura, o que é metil, o que é propil. O seu professor vai dar um suporte maior nisso. Ele vai mostrar as principais ramificações para você chegar aqui e nomear.
eu coloquei aqui os mais conhecidos para vocês. Tá claro? Tá beleza? Então na próxima aula a gente vai dar sequência a esse assunto maravilhoso. E a gente se vê lá, ok? Até mais!